Projeto aprovar, revisão insana, direito penal, parte especial, beleza? Para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, oficial investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Vamos tratar de alguns pontos aqui, beleza? Da lei penal, do processo penal, parte especial. E a primeira questão é muito fácil, ela vem no seguinte sentido, tem que parar de falar que é fácil as coisas, né? Dentre as alternativas apresentadas, qual somente apresenta crimes em que o juiz pode deixar de aplicar a pena? Extorsão indireta e homicídio culposo e receptação dolosa, receptação culposa e apropriação indébita previdenciária e extorsão indireta, estelionato e extorsão indireta. Qual crime aí que o juiz pode deixar de aplicar a pena? Quais crimes aí? Cadê vocês, galera? Estão usando a inteligência artificial, não, né? Para responder a parada, não. E, rapaz, a galera tinha feito lista, a galera tinha feito classificação, e já tinha gente comemorando, e já tinha. A IDCAP acabou com a alegria de todo mundo. Tinha gente já pedindo a carne pro churrasco. Tinha gente já encomendando refrigerante, carne pro churrasco. Tinha gente já ligando para academia para ver o negócio do TAF lá, com quem que ia fazer a aula do TAF. A DCAP jogou água na janta de todo mundo. A maioria está dizendo que vai de letra C. E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra C. Qual é o gabarito dessa questão? Que admite aí o juiz deixar de aplicar a pena. Qual é o crime aí? Os crimes que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Se for de letra A e os demais estão indo de letra E. Os participantes aí. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Eita, o juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de receptação culposa e apropriação indébita previdenciária. E aí é no caso do artigo 180, cadê? E o outro eu não coloquei aqui não, mas é apropriação indébita e receptação e apropriação indébita previdenciária, gabarito letra C. Beleza? Está aqui em cima o gabarito. Próxima questão aí, ó. Tá, depois eu acho que entrou aqui. O indivíduo que mata o integrante do sistema prisional no exercício da função em decorrência dela, em razão dessa condição, comete o crime de tortura, homicídio culposo, homicídio qualificado, feminicídio ou homicídio simples. É muito fácil, né? Muito fácil. A maioria está mantendo na letra C. A maioria está dizendo que vai manter na letra C. É a segunda questão. Então, já vimos 10% das questões, que são 20 questões hoje. Ó, tô fera na conta, hein? 10% de 20 é 2. Ó, se mais uns 4, 5 anos eu aprendo a continha demais. Mais uns 4, 5 anos eu aprendo a continha demais, tabuada demais. Depois, mais uns 4, 5 anos eu aprendo a tabuada de vezes. E por aí vai. A maioria está dizendo que vai continuar na letra C, questão rápida, sem choro. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais, responde no dia da prova. Galera, lembrando aí, ó, um detalhe. Aí é o homicídio qualificado. Cuidado. Se for do 142 e 144, que é força de segurança pública e Forças Armadas, órgão de segurança pública, Forças Armadas e a galera do sistema prisional e da segurança pública, cuidado que é aqui, ó, pode ser ó, autoridade ou agente descrito no 142 e 144, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição. Cuidado, que o parente tem que ser consanguíneo aqui. Quando for a galera da polícia, é consanguíneo. Se for membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, de que trata o artigo 131 a 132 da Constituição Federal, o oficial de justiça no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade. Beleza? Até o terceiro grau em razão dessa condição. O que você vai salvar para mim aí no seu caderno?
Se for a galera da polícia, tem que ser parente consanguíneo até o 3º grau. Se for a galera do judiciário, a galera da justiça, você vai colocar que pode ser o parente até o 3º grau, pode ser por afinidade também. Não precisa ser só consanguíneo. Anota assim no seu caderno para você não errar no dia da prova. Beleza? Próxima questão aí. Abigail, depois de iniciado o parto caseiro, mas antes de completá-lo, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho. Abigail praticou o crime de aborto, consentimento para o aborto, homicídio, homicídio qualificado, infanticídio, autoaborto. E aí, galera, o que Abigail cometeu? Galera, quem vai fazer os exames aí para a Polícia Penal, eu mandei lá o link lá do pacote já, o valor que fica o pacote numa clínica só. Beleza? A mesma clínica que eu fiz lá para PCMG, o valor está em conta, eu acho que está em conta, porque já são todos os exames, tá? A clínica tem uma área só para concurso lá. Aí quem não fechou com nenhuma clínica ainda, verifica lá direitinho. Ah, se eu posso repetir a observação de antes? Claro. A observação de antes é a seguinte, a maioria tá no IAS, não tem exame. Opa, tem que tomar cuidado com isso aí, eu vou olhar lá, hein? Mas tem exame sim, tá? Tem exame sim. Tem exame sim. Inclusive, eu, se não me engano, lá no site tem os atestados e por aí vai. O exame. Ah, Vitor é concursado lá. Tem exame sim. Você vai fazer o TAF, pô. Tem como não ter exame, não. Todos têm exame. Eu quero só que você anote aí, ô Gilmar. Se for a galera da polícia, o parente tem que ser consanguíneo até o 3º grau, para entrar na qualificadora. Se for a galera da justiça, o parente pode ser consanguíneo ou por afinidade, até o 3º grau. Beleza? Anota sim para você não errar. Se for a galera da justiça, aí pode ser consanguíneo por afinidade. Se for da polícia, só pode consanguíneo, porque o legislador só colocou consanguíneo. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. E aqui está o infanticídio. Deixei o crime de aborto aqui também. Mas olha só, matar sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após, detenção de 2 a 6 anos, beleza? Pena de detenção. E aqui tem os crimes de aborto. Depois vocês vão dar uma lida com calma. Mas eu quero saber agora a questão 4. A questão 4, se não me engano, eu acho que eles vão disponibilizar a data ainda. A vítima W teve seu aparelho de celular subtraído por 2 homens, mediante violência contra ela, dentro do ônibus, quando voltava para a casa do trabalho. Nesse caso, os agentes respondem por arrebatamento, por furto qualificado, por furto simples, por furto de bem móvel alheio, por roubo com aumento de pena. E aí, galera? Responde por quê aí? Questão IBAD. Questão IBAD. Edson Carneiro está dizendo que vai ser por roubo com aumento de pena. Vitor Miranda está dizendo que vai ser por roubo com aumento de pena. Ezio está dizendo que vai ser com roubo com aumento de pena, está indo de letra E. E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra E. Questão tranquila, questão fácil. A maioria está dizendo que vai de letra E. E aí, galera? Questão tranquila, questão fácil. A maioria está indo de letra E. Podemos? Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, professor? Responde no dia da prova, se der tempo. Galera, não tem como ser a letra E, não. Por quê? Porque tem 2 pessoas, né? Não é um roubo aí, manteve seu aparelho mediante violência. Isso aqui é um roubo com curso de pessoas. A pena do roubo, desculpa, é qualificado mesmo. É aumento de pena. Eu botei. É mesmo, desculpa, é mesmo. Eu confundi o delito. Acho que tem outro que vai falar de qualificador. É roubo com aumento de pena, é isso aí. Aumenta de a pena de 1/3 até a metade, se é o concurso entre 2 ou mais pessoas, gabarito possível aí, a letra E. Acho que eu confundi os crimes aqui. Tem um que vai ser qualificado. Vamos lá. Mas parabéns, desculpa, professor. No que concerne aos crimes contra o patrimônio, assinale a resposta correta. A apropriação indébita exige para sua existência a constituição de detenção ou a posse ilícita e vigiada sobre a coisa, seguida de inversão
da detenção da posse em estado idêntico ao domínio. Letra B, o crime de dano é qualificado, entre outras hipóteses, quando a lesão é praticada contra o patrimônio de empresa permissionária de serviços públicos. Letra C, o roubo e a extorsão são crimes que admitem, em sua execução, o emprego de violência física ou moral, bem como qualquer outro meio apto a reduzir a vítima à impossibilidade de resistência. A escalada no crime de furto consiste no ingresso em prédio alheio ou local fechado por qualquer via anormal, demandando meio instrumental para alguns ou esforço incomum. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Mais uma vítima da banca. Vocês estão rindo de mim, né? Eu errei uma questão. Tá bom, faz parte. E aí, galera? E aí, qual é o gabarito da questão? Isso aí decap, deixando a gente doido, velho. Aí decap tá levando meus pontos tudo. Meu Deus. Será, Vanderlei, que ponto para nós é só se a gente ficar internado? A gente só vai levar ponto se ficar internado, passar por cirurgia. Eu quero ponto na prova. Eu não quero ponto de cirurgia, não. Eu quero ponto na prova. Bora, Vanderlei. A vida de concurseiro não tá fácil, não. A maioria está indo de letra B, outros estão indo de letra A. Qual é o gabarito dessa questão? Uma questão relativamente tranquila. Como diz os meninos, tá fácil demais, professor, tá fácil demais. Polícia Penal de São Paulo suspendeu o concurso agora, né? Porque tem que botar a mulherada para fazer prova também. Mulherada é esforçada, é inteligente. Estão querendo barrar a mulherada. Deve abrir nova inscrição, então, hein? A Polícia Penal de São Paulo. Tem que botar a mulherada para fazer prova também, pô. Fala, essa frase aí é errando que se aprende. A maioria está indo de letra B. A maioria está indo de letra B. Já vai é errando que se aprende. Aí fala, beleza, professor, mas eu já sou um gênio, porque já errei muito. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível. A escalada no crime de furto consiste no ingresso em prédio alheio ou local fechado, por qualquer via normal, demandando meio instrumental para alguns. Opa! Calma aí que tá voltando. Para alguns, ou esforço incomum. Galera, toma cuidado. Quando eu falar em escalada, a escalada, não pensa só em subir algo, não. O entendimento é que cavar túnel também é mediante escalada, beleza? Então, se você cava um túnel, também vai ser mediante escalada, beleza? É isso mesmo. Cavar túnel vai ser mediante escalada, é isso mesmo. Entendimento jurisprudencial, se não estou enganado. Deixa eu verificar. Qual é o erro do dano? Deixa eu verificar. Aonde que está o dano aqui? O crime qualificado em outras hipóteses, o de extorsão, o crime de dano é qualificado entre outras hipóteses quando a lesão é praticada contra o patrimônio de empresa permissionária de serviço público. Deixa eu só olhar o dano lá. Permissionário eu acho que não entra. Dano, você quer ver o crime de dano? Permissionário não entra. Ó, gente, eu não estou no Código Penal, não. Desculpa aí, deixa eu pegar o Código Penal aqui. Se não me engano, tem que ser empresas públicas e você quer ver, ó, dano. É direto ou indireto, quer ver? Cadê? Não tô achando, não. Será que eu tô... CP. Tá aparecendo CPP? O artigo, assim, eu não lembro de cabeça, não. 163. 163. Tá carregando, não? 163, 163. Dano. A violência, emprego...
Parágrafo único. Se o crime é cometido, ó, violência tal, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, concessionária de serviços públicos. Beleza? Permissionária não fala, concessionárias fala. Aí, eu vou mandar para vocês aí. Lá o artigo 163, inciso 3, beleza? Vamos avançando aí. Desejando roubar um estabelecimento comercial, Celidônio rouba primeiramente um carro, deixando ligado na frente de um estabelecimento para facilitação da sua fuga. Quando Celidônio se afasta, Arlindo casualmente passa pelo local e, vendo o veículo ligado, opta por subtraí-lo, dirigindo ininterruptamente até ingressar em outro estado da federação. Nesse contexto, é correto falar que Arlindo cometeu qual crime? Letra A. Arlindo cometeu receptação. Arlindo cometeu furto qualificado. Arlindo cometeu roubo. Arlindo cometeu furto. Arlindo cometeu roubo majorado. Aqui foi um caso de um ladrão que roubou o outro ladrão e não teve 100 anos de perdão. Qual é o crime aí que Arlindo cometeu? Fala para nós. Fala para o professor David aí qual foi o crime que Arlindo cometeu. Alguns vão falar que Arlindo merecia uma medalha. Não, não, não. Não, não. A maioria está dizendo que vai de letra C. Gilmara foi na contramão e disse que vai de letra A. Outros estão indo de letra B. A maioria está dizendo que vai de letra B. Kevin disse que vai de D e Gilmara indo de letra A. E aí, galera? Ó, vou falar para vocês, em que alegria ver a maioria da galera feliz dentro do ônibus, voltando de Minas, com a certeza de que tirou uma pontuação boa. Eu fiquei feliz pra caramba. Fez valer a viagem, tá? A galera comemorando a pontuação na PP Minas, fez valer a viagem lá. Pô, fiquei feliz demais. Muito bom mesmo, cara, ver vocês comemorando essas conquistas aí. Gabarito possível, galera, é a letra D, furto qualificado. Tem que lembrar aí no furto, galera. Se ele rompeu fronteira de estado aí, vai qualificar o furto, beleza? Se rompeu a fronteira de estado, foi encaminhado para o exterior, beleza? É furto qualificado. Próxima questão. Ricardo, mestre, o primeiro ladrão tem o crime absolvido. Não, o primeiro ladrão cometeu o crime dele de roubo. Não, deixa eu ver. Ele roubou um carro. Deixa eu olhar aqui o primeiro ladrão para a gente falar certinho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O primeiro ladrão aí, a banca não perguntou, desejando roubar um estabelecimento comercial. Primeiro ele roubou um carro, então ele já cometeu um roubo, pô. Beleza? Deixando o carro ligado em frente ao estabelecimento comercial para facilitação da fuga. Ceilândia se afasta. Então não disse se ele estava roubando ou não o estabelecimento, mas o carro ele já roubou. Se falou que roubou, teve violência ou grave ameaças. Cedilândia já está pelo roubo, beleza? O outro passou e viu o carro, furto. Como ele rompeu a fronteira de estado, furto qualificado, beleza? É basicamente isso. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte: Ricardo, com a intenção de ter um carro, apresentou-se como manobrista em frente a um restaurante e assim logrou iludir Carolina, que lhe entregou as chaves de seu veículo, pensando que esse seria estacionado em segurança. Em seguida, Ricardo se apossou do veículo de Carolina. Assinale a alternativa que indica corretamente o crime praticado por Ricardo. Letra A, estelionato. Letra B, apropriação indébita. Letra C, furto mediante fraude. Letra D, furto mediante abuso de confiança. Letra E, apropriação de coisa da vida por erro. Qual foi o crime aí de Ricardo? Vanderlei está dizendo que é furto mediante fraude. Vitor foi no furto de mediante fraude. E aí, galera? Flávio Lemos está dizendo que ele é um estelionatário. Rayane está dizendo que ele cometeu furto mediante fraude. E aí, galera?
Isadora está dizendo que vai de letra A. Mayla está dizendo que vai de letra A. E aí, galera, quem respondeu, respondeu? Quem não respondeu, responde no dia da prova. Não posso dormir tarde, não, senão estraga e tem que fazer 6 horas de sono, cada beleza. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí. Ele cometeu estelionato, ele é um estelionatário, galera. Ele é um estelionatário. O que é o estelionatário? Obtém para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Beleza? Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Beleza? Foi isso que ele fez aí. Vamos lá, galera. Teve ajuda da vítima. Isso aí, teve ajuda da vítima. Baseando-se a vítima que entregou, no caso, né? Não é nem ajuda, a vítima que entregou ali acreditando. Então, ele não meio que não se apropriou da coisa ali móvel, sem ajuda, sem colaboração da vítima. Entendeu? Ele enganou a vítima e a vítima acabou colaborando com ele sem saber. Baseando-se no que prevê os crimes contra o patrimônio, o Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O sequestro relâmpago consiste no crime de roubo cometido mediante restrição da liberdade da vítima, sendo essa a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Letra B. O abjeato consiste no crime de roubo com a finalidade de produção ou de comercialização, de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em parte. O gato net, instalado em residência, não configura crime contra o patrimônio. O roubo impróprio consiste no crime de roubo, onde logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, para si ou para terceiro. E aí, galera, qual é o gabarito aí? Questão fácil também. Quando virar meia-noite, vocês apertam o F5 aí para ver se atualizou a IDCAP lá. IDCAP tá de sacanagem. Virar meia-noite, aperta F5. E aí, quem passar no IASES, ó, já é hora de começar a meter a cara no Monjaro, fechar a boca, comer salada. Meu filho. Passou, passou na redação, no objetiva do IASES, já começa a comprar o Monjaro. Não compra nem a seringa, não. Compra o balde. Vai tomar no balde, Monjaro. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí é a letra D. O roubo impróprio. É um dos crimes que eu mais gosto de falar. E a gente tem que tomar cuidado, que está lá no artigo 157, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Cuidado, hein? O roubo impróprio é um furto que deu errado. Você queria furtar, aí acabou lá na hora que alguém tentou te impedir alguma coisa, você sentou a porrada em alguém. Cuidado, você pode sentar a porrada, pode ser na vítima, ou ameaçar, pode ser a própria vítima, pode ser um segurança que está te perseguindo, pode ser um vizinho que está te perseguindo lá para recuperar o bem. É um furto que deu errado. O roubo impróprio é um furto que deu errado. Beleza? Roubo impróprio é um furto que deu errado. Você acabou utilizando violência ou grave ameaça contra alguém que te perseguiu, ou para você conseguir fugir do lugar. Beleza? Eu sempre salvo assim para a prova, para não errar. É um furto que deu errado. Em razão da sua missão, em razão da sua demissão sem justa causa, João vem perseguindo reiteradamente e presencialmente seu ex-chefe Marcos, de 70 anos de idade, restringindo a sua capacidade de locomoção e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Preocupado com a situação posta, Marcos procurou auxílio junto à Polícia Militar do Estado do Tocantins, da Polícia Militar de lá, hein? Nesse cenário, considerando o que dispõe do Código Penal, é correto afirmar que João responderá pelo crime de intimidação sistemática simples, com incidência de causa de aumento de pena, perseguição simples, com incidência de causa de aumento de pena,
Ameaça simples, coincidência de causa de aumento de pena. Intimidação sistemática qualificada, sem causas de aumento de pena. E aí, galera? Qual é o crime aí? Tem qualificadora, tem majorante? O que acontece aí? Grande Edson Carneiro está dizendo que vai de letra A. E aí? Estamos na questão número 9. Faltam 11 questões. Estou aprendendo a matemática, hein? 16 pessoas online. Deus ajude que no dia da prova seja assim também. Pouca gente presente no dia da prova. A maioria está indo de letra A. Outros estão indo de letra B. Concurseira, você vem do Rio para fazer a prova aqui, não é? Você vem do Rio de Janeiro, né? RJ. Você vem do RJ? Ah, show de bola, muito bom. Voltei, filho acordou. Ah, a Carol falou que voltou, o filho dela acordou. Isso aí. Vambora. Quem respondeu, respondeu. Parabéns aí às mamães aí que estão lutando pelo futuro melhor dos filhos. Os papais também, né? E as mamães que estão lutando por um futuro melhor para os seus filhos aí. Essa é a ideia, galera. Esse é o pensamento. É pensamento de progresso. Bebida, cachaçada e bagunça não está rendendo nada, não, hein? Só está rendendo cadeia e pensão alimentícia para os meninos e mais menino para as meninas. Beleza? Então, a melhor coisa é estar aqui com o professor David estudando. Beleza? É isso aí. Pai e mãe também merecem isso aí. Pai e mãe, eu falei os dois. Pai e mãe merecem parabéns aí. Beleza? As mamães, os papais. Beleza? Os meninos segurem a onda aí para não fazer mais menino, porque senão a pensão aumenta, porque o pau tá quebrando. E vamos que vamos. Gabarito possível é a letra B. Perseguição simples. Coincidência da causa de aumento de pena. Beleza? Aí vocês vão dar uma lida no 147 A e parágrafo único do 147B. Beleza? Tem que dar uma olhada lá por conta desse crime aí de 2021 e 2025. Beleza? Tem que dar uma olhada lá. Aqui, ó, foi em razão... idoso, né? Aqui, ó, foi contra idoso. Beleza? A pena é aumentada. Beleza? Vamos lá, questão 10. No caso, eu sou 2 em 1. É isso aí, ó. Parabéns, Flávio aí, ó. Sou 2 em 1 só. Parabéns, Flávio. Flávio também tá na luta por um futuro melhor para a cria dele aí. Tá certíssimo, cara. Parabéns. A respeito dos crimes contra a liberdade pessoal, é correto afirmar que o crime de, letra A, perseguição é processável por ação penal condicionada à representação, exceto quando praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Letra B, ameaça e é processável por ação penal condicionada à representação, exceto quando praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. E pessoa idosa. Letra C, violência psicológica, se cometido mediante o uso de inteligência artificial, com alteração de imagem da vítima, é qualificado. Letra D, intimidação sistemática, pode ser praticado mediante violência física ou psicológica, e quando realizado por meio de rede de computadores é qualificado. E aí, galera, qual é o gabarito? Magésica está perguntando o gabarito da 6. Depois a gente olha lá, Magésica, gabarito da 6. Essa questão aí, qual é o gabarito dessa questão? Depois daqui nós vamos ter mais 10 questões. A gente vai saber a nota parcial agora, hein? Gilmara está dizendo que vai de letra A. Grande Flávio está dizendo que vai de letra A. Rayane está dizendo que vai de letra A. Continuar estudando, galera. Estudando. Parabéns aí também para as meninas e para os meninos que são mãe de pets também. Tem gente que é mãe de pet aí. Eu sei que a ração tá cara. Não vem com historinha, não. A ração não tá barata, não. Beleza? Tá todo mundo de luto aí pela orelha. Sacanearam a orelha. Mataram o pobrezinho da orelha. Sacanagem que fizeram com o animal lá, tá? Covardia. Não gosto de covardia, não. Pô, pode fazer isso não. Minha filha tá postando isso aí, tadinha. Minha filha tá revoltada com isso. Eu também tô, pô. Sacanagem. Pode fazer isso com animal, não. Ah, ela também é mãe, ó, de cachorro e de calopsita. Ah, parabéns. É isso aí, ó.
É sacanagem que fizeram com o animal, rapaz, pobrezinho do animal, inocente, rapaz. Sacanagem fazer um negócio desse. É, falaram que carcaça tá mais barato que ração e mais saudável para o animal. Eu não sei se carcaça é saudável, não. Não viu a saborata aí? A saborata tá com a carne podre lá. Tá dando uma polêmica aqui na Serra. Tô confiando nessas carnes, não. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí é a letra C, violência psicológica, se cometido mediante o uso de inteligência artificial, com alteração da imagem da vítima, é qualificado, beleza? Vamos voltar na 6 lá rapidinho, para a gente ver o gabarito aqui para Majestic. Gabarito da 6 é a letra B, ó. Furto qualificado, ele rompeu a fronteira dos estados, beleza? Gabarito da 6 é furto qualificado, beleza? Deixa eu só verificar onde eu estava aqui. Na 10, né? Beleza. Qual é a pontuação de vocês, galera, por enquanto? Erro não entendi aí, ô concurseira. Erro da AD, mestre. Você quer o erro da D, da alternativa D? Da D de qual? Você está falando dessa questão? Intimidação. Opa, deixa eu só verificar. Intimidação sistemática praticada mediante violência física ou psicológica, quando realizado por meio de. Aqui, ó. Intimidação sistemática está aqui, ó. Perseguição, violência psicológica, né, prejudique, perturbe, perseguir reiteradamente. Deixa eu só verificar aqui, calma aí. Intimidação sistemática. Cento e quarenta e seis a. Deixa eu voltar aqui no 146A. Ctrl F. 146. Intimidar sistematicamente. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, jogos online ou qualquer outro meio, tempo real, a reclusão é intimidação sistemática virtual. Intimidar sistematicamente indivíduo em grupo mediante violência física ou psicológica, com uma ou mais de modo repetitivo. Deixa eu só verificar aqui o erro da questão. Deixa eu só achar a questão, o erro da D. A minha intimidação sistemática verificada sem causa de aumento de pena. Não, deixa eu avançar. A intimidação vai ser realizada mediante violência física e psicológica, quando realizado por meio de rede de computadores, é qualificado. Deixa eu só verificar essa parte. Intimidar. Essa questão aqui parece que também está certa, né? Intimidação sistemática virtual. Essa questão parece que está certa. Eu não consegui achar o erro dela ainda. Violência física. Não, mas aqui, ó, o 146, intimidação sistemática, ela fala intimidar sistematicamente, individual ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional, 146A. Depois eu vou tentar achar o gabarito. A banca deu o gabarito, vou manter o gabarito da banca, mas vamos tentar achar o erro dessa D aí, beleza? Vamos tentar. Lá fala física psicológica. É isso aí. Eu vou tentar achar o erro da D. Vou manter o gabarito, porque a banca manteve esse gabarito da C. Beleza? Mas depois eu vou tentar achar o erro aí. Depois eu tento justificar no próprio material. O Código Penal foi parcialmente modificado em 2021 para a inclusão de crimes de perseguição e violência psicológica contra a mulher. Beleza. Acerca dos citados crimes, é correto afirmar que ambos os crimes são próprios em relação ao sujeito ativo. O sujeito passivo dos dois crimes somente pode ser mulher. Ambos os crimes são de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Os crimes de o crime de perseguição é habitual, enquanto de violência psicológica contra a mulher não exige reiteração da conduta criminosa. E aí, galera? Qual é o crime aí e como que está a justificativa? Até pela lógica, eu acho que dá para matar essa questão aí. Hein? Pela lógica, dá para matar. Edson Carneiro está dizendo que vai de letra D.
Ah, galera, Entendi o erro da questão anterior. É outro crime, galera. Para pensar, é outro crime, ó. Deixa eu olhar, ó, porque, ó, intimidação sistemática de bullying. Agora, intimidação sistemática virtual, cyberbullying. Entendeu? Se não me engano, é isso. Não é uma forma necessariamente qualificada. Essa conduta é realizada por meio de computadores, aplicativos de jogo online. Eu acho que a banca entendeu isso. Eu vou confirmar lá, depois te falo. Mas pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que é isso aí. Beleza? O primeiro já tem uma nomenclatura. Ó. O nome do crime é bullying. E o outro, no parágrafo único, é cyberbullying. Beleza? Já não fala aqui da forma necessariamente qualificada. Beleza? Pelo que eu vi aqui, é isso. E aí, galera? Qual é o gabarito? A maioria está dizendo que vai de letra D. E aí, galera? 16 pessoas online, os 16 primeiros classificados na Polícia Civil que estão aí, fala para mim, se Deus quiser, os 16 primeiros, para vestir aquela farda preta e ficar lá na delegacia atendendo advogado, participando de operação lá no bairro da Penha, operação integrada, trocando tiro, e por aí vai, beleza? Gabarito possível da questão 11. Gabarito possível da questão 11 é a letra D. Crime de perseguição ele é habitual, enquanto o crime de violência psicológica contra a mulher não exige a interação criminosa, pô. Perseguição é um crime habitual, né? Ah, deixa eu acertar só aqui a alinhamento, ajustar. Questão fácil aí, hein? Questão fácil, 17 comigo. Obrigado. Carlos André, aprovado em concurso público estadual para o cargo de técnico administrativo, tomou conhecimento de que José Heraldo, famoso empresário da região, tinha interesse em determinados assuntos que passavam pelo cargo que assumiu. Sendo assim, Carlos André procurou José Heraldo e deixou claro que, sem uma contribuição financeira, não poderia continuar a atender seus interesses, o que foi aceito pelo empresário. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde à conduta praticada pelo agente: peculato, corrupção passiva, concussão ou excesso de exação. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão? A maioria está dizendo, por enquanto, que vai de letra C, está dizendo que é concussão. E aí? Estou jogando o joguinho aqui, ó, do joguinho da aguinha. E aí, galera? De Elise aqui, minha filha. E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra C. Quero participar do churrasco dos aprovados aí da Polícia Civil, hein? Participar do churrasco dos aprovados. Vocês vão comprar só carne saborata. E aí, galera? E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra C. E aí, galera? A maioria está dizendo que vai de letra C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, é concussão. Ele exigiu, galera, ele exigiu lá a vantagem. Olha aí as palavras dele aí, ó. Se ele não ajudar, ele não consegue. Se ele não der contribuição, ele não vai ajudar. Ele exigiu, ele não solicitou nada, não. Se é concussão, exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza? Solicitar, receber é passivo. Isso aí. Se ele só solicitasse, me ajuda aí que eu te ajudo, aí seria corrupção passiva. Agora ele solicitou, não. Ele falou, cara, se você não me der o dinheiro, eu não vou te ajudar mais, não. Não tem como fazer nada por você. É aquele velho e famoso, ó. Você sabe que eu posso te ferrar, me entrega esse valor aí. Está exigindo ainda que indiretamente. Herculano, em conluio com Alberto Gonçalves, servidores públicos, valendo das facilidades inerentes de seus cargos, subtraíram 2 laptops,
da repartição pública, com o intuito de vendê-los. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde à conduta típica praticada pelos agentes. Furto, furto qualificado, peculato apropriação, peculato furto ou apropriação indébita. Solicitar e receber solicitar, receber e aceitar promessa é corrupção passiva. Oferecer vai ser corrupção ativa. Exigir, se for exigir vantagem indevida, é concussão. Se for exigir tributo ou contribuição social, é excesso de exação. Ou se ele empregar meio vexatório, também é excesso de exação. Beleza? A maioria está dizendo que vai de letra D. A maioria está dizendo que vai de letra D. Excesso de exação, tem que lembrar que é exigir tributo ou contribuição indevida, que eles sabem indevido, tributo ou contribuição social indevida, ou se for devida, ele emprega meio vexatório. Aí é excesso de exação. Ele humilha a pessoa. Você não sabe o que tinha que pagar, pô? Tá atrasado por quê? E aí é excesso de exação. Vamos lá? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D, peculato furto. Beleza? Tem que lembrar, ler os 312, todo 313, porque o peculato é o mais cobrado em concurso. Peculato é o mais cobrado em concurso. Questão 14. Questão 14 diz o seguinte: penalidades estabelecidas por funcionário público que comete, a penalidade estabelecida por funcionário público que comete o crime de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deve cumprir. Aqui seria D, né? Aí acabou cortando na hora de digitar. Detenção, galera, detenção de 15 dias a um mês ou multa, reclusão de 2 a 12 anos ou multa, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, reclusão de 2 a 12 anos ou multa, detenção de 1 a 3 anos ou multa. E aí, galera, questão que cobra a pena é sacanagem, né? Mas foi a IBAD sacaneando. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? E a PC Piauí, hein? Passou ninguém, hein? Tinha que mandar vocês para lá, para a PC Piauí, para mostrar para eles como que faz, hein? Mandar vocês para lá, porque passou ninguém na PC Piauí. FGV gosta da bagunça também, né? Passou 15 pessoas só. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. A pena para esse crime aí é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Gabarito letra C. Beleza? Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 319A. Deixar o diretor... a questão da PP Minas. Deixar o diretor penitenciário ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Aí é a prevaricação imprópria que eles falam, né? Próxima questão fácil demais. Questão fácil demais. A questão diz o seguinte: de acordo com o Código Penal brasileiro, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, configura o crime de extravio, prevaricação, concussão, peculato ou corrupção passiva. Qual é o gabarito aí? A, B, C, D ou E? A maioria está dizendo que vai de letra D. Vanderlei foi de letra E. Aquela máxima que a gente sempre faz aqui online, para saber se você é concurseiro ou concursado. Se você estiver assistindo essa videoaula na sua televisão, tela 60 polegadas, deitado no sofá ou na cama, com ar-condicionado ligado, você é concursado. Beleza?
ou no celular com ar-condicionado, você é concursado. Se você tiver naquela cadeirinha de bar, escrito Brahma atrás, ventiladorzão ligado, aquele mosquito, um já cheio de sangue, rodando, e o outro mosquito já magrelinho, querendo pegar você e tomar seu sangue, você é concurseiro ainda. E aí, galera? E o celular ainda, tá pro celular. Tá pelo celular. Ou igual o professor aqui, com o computador, com o teclado de uma cor e a tela de outra. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, concurseiro sem ventilador ainda. Aí tá braba a situação, hein, Dimar? Esse calorzão sem ventilador lascou tudo. Gabarito possível. O negócio tá feio, tem que passar. O ventilador tem que cantar hoje, tem jeitão. Tá muito calor. Travou tudo aqui. Caramba, travou tudo. Calma aí, galera. Só voltar aqui o sistema. Vamos dar esses bugs assim. Travou. Fui falar de concurseiro e concursado aqui. Estou no tablet, financiado em 12 vezes. Ah, aí é uma prova real que é concurseiro. Tá, parcelou o tablet em 12 vezes, é certeza que é concurseiro nato. Calma aí, galera. Travou o computador. Só foi eu falar do computador, o computador travou. É mole a coisa dessa? Tô falando, tá fácil para ninguém, não. Gabarito possível, isso é o chamado peculato, Vanderlei. Lembra, Vanderlei? A ideia de peculato. Peculato você tem razão do cargo e tal. É a confiança que gera. Isso aí não pode ser corrupção passiva, não. Corrupção passiva você tem que solicitar. A Vanderlei falou que foi o teclado dele. De novo, Vanderlei, essa história. Vamos lá. Feliciano é funcionário público e exerce o cargo de assistente social judiciário no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Antes de gozar das suas férias, Germano lhe prometeu expressiva quantia em dinheiro, caso conseguisse influenciar o juiz a priorizar o seu processo e a lhe dar decisão favorável. Feliciano atendeu o seu pedido. Feliciano atendeu o pedido de Germano e logo em seguida entrou de férias. Após retornar ao trabalho, Germano procurou agradecido a Feliciano e recebeu a vantagem devida. Baseado nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública geral presentes no Código Penal, o crime cometido por Feliciano denomina-se corrupção passiva, peculato, prevaricação, corrupção ativa ou condescendência criminosa. Questão estranha, a questão está estranha, aí bate, mas está estranho o termo dela. Mas vamos lá. Vamos lá, eu vou entender aqui o que a banca quis. Mas vamos lá. Qual é o gabarito dessa questão? A maioria está dizendo que vai de letra A. Direito penal é bonzinho de fazer, né? É difícil errar direito penal, né? Direito penal é gostosinho de fazer. Aí a galera já está se conectando. Isso é projeto aprovar, né? A galera já falando trocar figurinhas e por aí vai. Que legal, velho. Que massa. Isso aí. Essa é a ideia do projeto. O projeto aprovar é para conectar os concurseiros, um ajudar o outro. Se você domina uma matéria, você ajuda um colega que não domina. E por aí vai. Essa é a ideia. Nem tudo na vida é ganhar. Nem tudo na vida é só ganhar dinheiro, não, galera. As recompensas, tem outras recompensas que vêm também. A gente pensar só no dinheiro, a gente vai ter dinheiro e não vai ser próspero. Existe uma grande diferença entre ter dinheiro e ter prosperidade. É uma diferença enorme. E a galera não entende isso. Galera, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é corrupção passiva, beleza? Corrupção passiva, gabarito é letra A. Depois vocês vão ler o 317, 318 também, a falsificação, contrabando dos caminhos, corrupção passiva no 317. Questão 17 agora. A questão 17, ela pergunta o seguinte, segundo o Código Penal, se o funcionário público exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega a cobrança do meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, é considerado o quê? Excesso de exação, extravio, peculato mediante erro de outro, inserção de dados falsos em sistema de informações, emprego irregular de verbas públicas,
pediram para me explicar alguma coisa aqui. Deixa eu verificar. Explica condescendência, professor. Claro que eu explico condescendência criminosa. Vamos responder esse aqui, eu explico a condescendência criminosa? Deixa eu até pegar o artigo aqui da condescendência criminosa. Aí, eu já até peguei aqui o crime de condescendência criminosa. Vou mandar aí no chat. A maioria foi de letra A. A maioria foi de letra A. Peguei. Deixa eu ver. Não, eu mandei o crime errado. Copiei o crime errado aqui. Calma aí. Vou pegar condescendência criminosa. É o computador que não copiou. Calma aí. Quando fica doido assim, ó, tem que tomar cuidado, até na hora de copiar, senão ele copia as coisas erradas. É teimoso, o computador é teimoso. Tem hora que ele trava, tá cansado. Calma aí que eu vou falar de condescendência criminosa. Beleza? Eu vou explicar sim. E aí, galera? Gabarito possível dessa questão é a letra A, excesso de exação, e a gente já explicou, eu já expliquei isso para vocês. A colega pediu para explicar, ó, a condescendência criminosa. A condescendência criminosa é o seguinte: deixar funcionário público por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Para aí. Aqui é o chefe que fica com dó, com sentimento de piedade e não responsabiliza. Beleza? Cuidado com essa segunda parte, ó. Ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Porque, às vezes, ele é o chefe, mas ele não é competente para aplicar a punição. Beleza? Dependendo do código de ética, a punição quem pode aplicar é só o governador, só o secretário. Só que aí ele tem que levar a conhecimento da autoridade competente. Se ele ficar com dozinha e não fizer, ele vai responder por condescendência criminosa. A palavra que sempre aparece na sua prova é indulgência. Quando ela não aparece com indulgência, vem contando uma história dizendo que ele teve dó, que ele ficou com pena diante da história de vida daquele servidor. Isso é indulgência, beleza? Ele tem um sentimento de piedade pela história de vida, porque ele é batalhador. Então, vem contando a história assim, e ele deixou de responsabilizar ou deixou de comunicar à autoridade competente, vai ser condescendência criminosa. Ele foi condescendente com o crime aí. Beleza? Questão 18. Conseguiu entender, concurseira? Deu para entender aí? Então, a palavra indulgente tem que ser no sentido de um sentimento que ele teve de dó, de pena, de misericórdia. Isso é ser indulgente. Ele ficou comovido com a história de luta. Aquele cara, ele lutou tanto para chegar naquele concurso, agora está fazendo merda. Mas ele ficou com dó da história de luta. Entre os crimes contra as instituições democráticas, a conduta de tentar depor por meio de ameaça. O governo legitimamente constituído é considerado o quê? Atípica, crime definido no Código Penal como golpe de Estado, devendo ser aplicada a redução de pena de 1 a 2/3 em razão da tentativa. C, crime definido como crime de golpe de Estado, não havendo previsão de redução de pena em razão da tentativa. D, crime à luz do Código Penal, inclusive quando praticado por meio de manifestações críticas aos poderes constitucionais. Letra E, crime definido no Código Penal como violência política, quando ocasionar a destruição de estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional. E aí, galera? Essa questão é até lógica, né? A questão é até lógica. E aí? É uma questão que está em alta também por conta do contexto político, né? Tem que dobrar a atenção no dia da prova. A maioria está dizendo que vai de letra, por enquanto só o Edson está dizendo que vai de letra E. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão? E a pergunta que eu tenho para vocês, já agradeceu a Deus hoje por ter a oportunidade de estar estudando, mesmo que é cansativo? Tem uma galera que trocaria de lugar com você fácil, hein? É só ir ali no Jaime, tem uma galera que trocaria de lugar com você fácil. É só ir ali no Vitória Parte, tem uma galera que faria tudo para trocar de lugar com você, para estar uma hora dessa aqui acordado, estudando. Agradece aí, velho. Agradece aí, porque o negócio é sério.
Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. E aí? Rayane está dizendo que não sabe se... Não sei, chuto na B. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível é a letra C. Crime definido como golpe de Estado, não havendo previsão de redução de pena em razão da tentativa. Depois vocês vão dar uma lida aí no artigo 359L, 359M, beleza? Não tem previsão aí de nada de redução em razão da tentativa, beleza? Próxima questão. A próxima questão é a questão 19, grande, hein? Questão chata. De acordo com o Código Penal, em relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, assinale a alternativa correta, que descreve o crime de sabotagem. Cuidado, agora é sabotagem. Sabotagem não é a banda, não. Aqui é o crime que eles estão perguntando. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o grupo legitimamente constituído. Letra B. Restringir, impedir ou modificar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Letra C. Tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Letra D. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, de sistema eletrônico, votado e estabelecido pela Justiça Eleitoral. Letra E. Destruir ou inutilizar meio de comunicação público, estabelecimento, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. E aí, galera, qual é o crime de sabotagem? É a penúltima questão, para a gente já saber a nota de vocês. Concurseira está indo de letra E, os demais estão indo de letra D. Isadora foi de letra E, Flavão está indo de letra D. E aí, galera? Erasmo não voltou, não, hein? Erasmo não voltou para esse terceiro tempo, não. Meu Deus, o que aconteceu com o Erasmo? Será que Erasmo foi dormir? Erasmo não voltou, não, hein? Entre mortos e feridos, e Erasmo ficou. Cadê você, Erasmo? E aí? Erasmo ficou pelo caminho. Deve assistir amanhã online. Já um abraço pro Erasmo, hein, que é batalhador, tá na luta aí. Esse dia ele levou a filhinha dele na aula lá, pô, na aula na JUS, lá, ele levou a filhinha dele. E aí, pô, eu me controlando para não falar nenhum palavrão durante a aula, porque a criança estava lá, mas é difícil. Mestre, uma dúvida. Claro, pode falar aí. Galera, eu vou fazer a prova em Barcelona, hein? Estarei em Barcelona. Pode perguntar, concurseiro. Enquanto isso, nós vamos para o gabarito? Gabarito possível aí, ó. Gabarito possível é a letra E, beleza? E aí é 359R. Destruir e utilizar os meios de comunicação e estabelecimento público, no meio de comunicação pública, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado. Destruir ou inutilizar a mesma coisa aqui, ó. A pena de reclusão de 2 a 8 anos. 2021, é novidade, hein? 2021, lembra disso. Beleza? Última questão, enquanto que a concurseira está fazendo a dúvida dela lá, vai mandar a dúvida dela, a gente vai avançando aqui. Considerando o disposto no Código Penal sobre os crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. Pô, voltamos para os crimes contra a administração pública, que é o padrão de prova, sempre cai. Beleza? Na questão 18, foi ocorrido... de 19 de janeiro. Na questão 18 foi o ocorrido. Então, é dia 8 de janeiro, se não me engano, né? Se não me engano, dia 8 de janeiro, eu acho que alguns delitos encaixaram ali. Alguns delitos encaixaram ali. Considerando, não todos, mas alguns delitos encaixaram ali, sim. A configuração do crime de corrupção ativa exige que a oferta ou promessa de vantagem devida seja acompanhada da prática efetiva do ato de ofício pelo funcionário público. Letra B. O servidor público que abandonar o cargo público fora dos casos previstos em lei terá praticado o crime contra a administração pública, sendo o crime qualificado quando o fato ocorrer em local compreendido na faixa de fronteira. Letra C. A solicitação de vantagem indevida por funcionário público, ainda que não efetivada a vantagem, configura crime de corrupção ativa.
Letra D. Para a caracterização do crime de peculato desvio, é necessário apenas que o funcionário público tenha posse do bem público, em razão do cargo, sendo irrelevante se ele efetivamente desvia o bem para benefício próprio ou de terceiro. Letra E. O crime de concussão. No crime de concussão, a vantagem indevida deve ser exigida pelo funcionário público em proveito próprio, não se configurando o crime se a exigência for feita por terceiros em nome de funcionário, em nome do funcionário. Faça a leitura com calma aí. Ó, só lembrando para vocês, hein? Já passamos de meia-noite, já é sexta-feira, sextou. E aí, galera? Sextou, hein? Já passamos de 0,02 agora, né? Passamos de 0 horas, sextou, 0,1. E aí, galera? Qual é o gabarito dessa questão? Já é sexta-feira, hein? Última questão aí. Voltamos para o crime contra a administração pública. 0 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Agora que a gente separa os adultos das crianças. Agora que a gente conhece quem realmente é concurseiro. Tinha 16, já caiu para 15. O negócio tá feio. E aí, galera? Agora a gente conhece quem é concurseiro e quem é leite com pera. E aí? Bora, Vanderlei. Cadê você, Vanderlei? Vou liberar a câmera e o áudio de vocês aí. Pelo amor de Deus, hein? Não tá conseguindo liberar. Acho que depois que... não, liberou. A maioria está indo de letra B. A maioria está indo de letra B. Deixa eu verificar. A maioria está indo de letra B. Liberei a câmera de vocês aí. Liberei o áudio. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vanderlei marcou N, depois foi na letra B. Vanderlei, hoje você está no alfabeto todo aí. Gabarito possível aí é a letra B. O servidor que abandonar o cargo público fora dos casos previstos em lei terá praticado o crime contra a administração pública, sendo o crime qualificado se o fato ocorrer em local compreendido como faixa de fronteira, que é o abandono de função, e aqui, ó, qualifica o crime se acontecer em faixa de fronteira. Beleza? Show? Era a nossa última questão, não tem muito o que falar. A palavra final, a palavra inicial de sexta-feira é o seguinte: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Beleza? Continuem firmes, tesouros. Vamos para cima. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Tira print, marca a gente. Abre sua câmera. Assuste o mundo. Beleza? Assuste o mundo. Abra sua câmera. Galera, sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Grande Vanderlei. Vanderlei, nós vamos trabalhar junto na mesma delegacia, Vanderlei. Um abraço. Com a ajuda de Deus. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Eu vou postar o horário das aulas amanhã. Amanhã é administrativo, contabilidade e informática, beleza? Nesse mesmo estilo aqui, a gente resolver questão e aprendendo junto. Para cima, tesouros. Um abraço. Recuar só se for para pegar impulso, hein? Um abraço.